Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Hamas libertou hoje 2 mulheres que estavam entre os 203 reféns do grupo terrorista. Elas são norte-americanas que estavam em Israel visitando familiares. Elas são as primeiras reféns libertadas desde o início da guerra entre Hamas e Israel. Aqui no Brasil, a Polícia Federal fez uma operação para investigar o uso de um programa secreto da Agência Brasileira de Inteligência, que monitorou de forma ilegal no governo de Jair Bolsonaro a localização de políticos, jornalistas, magistrados e adversários do ex-presidente. Após a operação, 2 servidores da agência foram presos e 5 foram afastados. E no esporte, começam hoje os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Serão 58 modalidades disputadas e 21 delas dão vagas diretas para as Olimpíadas de Paris. O Brasil chega a Santiago com uma delegação recorde, com 622 atletas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Eu começo esse episódio mais uma vez atualizando você sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Hoje, o Hamas libertou na tarde desta sexta-feira 2 mulheres que estavam entre os 203 reféns do grupo terrorista. O governo de Israel confirmou essas libertações, que são as primeiras desde o início da guerra entre Hamas e os israelenses. Segundo o porta-voz do Al-Qassam, que é o braço armado do grupo terrorista, as reféns libertadas são uma mãe e uma filha e ambas são cidadãs dos Estados Unidos. As reféns libertadas são Judith e Natália Hanan, de Chicago. Elas estavam visitando parentes em Israel quando elas foram sequestradas e levadas para Gaza. O Crescente Vermelho, que é a Cruz Vermelha do Oriente Médio, informou que recebeu as 2 reféns e o governo de Israel informou que elas estão a caminho de uma base militar israelense. As 2 foram libertadas por questões humanitárias após negociações com autoridades do governo do Catar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que as 2 reféns libertadas têm apoio do governo americano para se recuperar. O governo de Israel informou que tem informações de que a maioria das 203 pessoas feitas reféns pelo Hamas está viva. Os reféns foram sequestrados pelos terroristas durante o ataque do grupo ao sul de Israel em 7 de outubro, quando homens armados mataram 1.402 pessoas em solo israelense. A maioria dos reféns é israelense, mas, segundo as Forças Armadas de Israel, há também pessoas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Ucrânia, da Itália e do Brasil entre os reféns. Mas o Itamaraty disse que não recebeu uma comunicação sobre brasileiros entre os sequestrados. Sobre a questão dos reféns, uma reportagem da rede britânica BBC informou hoje que o Hamas ofereceu libertar parte dos reféns em troca de um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, mas isso ainda está acontecendo, essas negociações estão rolando nos bastidores. Em meio a tudo isso, hoje o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou a passagem de Rafah, que divide a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Esse é o mesmo lugar que milhares de pessoas esperam abrir para poder fugir dos bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Na visita, Antônio Guterres pediu urgência para que Israel e Egito liberem a entrada de caminhões com suprimentos humanitários em Gaza. It is impossible to be here and not to É impossível estar aqui e não ficar com o coração partido. Nós estamos diante de um paradoxo. Atrás desses muros há 2 milhões de pessoas que estão sofrendo muito, que não têm água, comida, medicamentos ou combustível. No medicine, no fuel. A entrada de caminhões com suprimentos na faixa de Gaza só deve acontecer mesmo a partir de amanhã, sábado. A informação é do porta-voz da Agência da ONU para Ajuda Humanitária. Mais de 100 caminhões aguardam a liberação para entrar no território com comida e medicamentos. Antes, a entrada da ajuda humanitária estava prevista para hoje, mas não aconteceu. No primeiro momento, apenas 20 veículos vão poder cruzar o corredor de ajuda e entrar no território.
Enquanto isso, os bombardeios na faixa de Gaza continuam acontecendo. Inclusive, familiares de um brasileiro que tenta deixar a faixa de Gaza morreram hoje em um bombardeio no norte do território. A informação é da Embaixada do Brasil na Palestina. Hassan Rabeh, brasileiro que integra o grupo que foi levado a casas no sul de Gaza pela embaixada, disse em entrevista ao portal G1 que o seu primo, a esposa desse primo e todos os filhos e netos do casal foram atingidos por um ataque aéreo que atingiu o prédio onde viviam. Teve ataque, bombardeio a noite passado, perto da casa dele. A casa dele foi atingida, o prédio inteiro foi destruído acima dos cidadãos palestinos. A notícia que a gente recebemos, mais de 60 pessoas moram nesses ataques. Tão triste, esse cara é um cidadão do bem, trabalhador, não tem nada a ver com isso. Eu não sei quantas crianças, e a quantas jovens, quantos idosos, quantas mulheres tem que morrer para parar essa guerra e esses ataques contra a civil aqui no faixa do Gaza. Felizmente é muito triste. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, disse que os parentes de Hassan não têm cidadania brasileira. O Ministério da Saúde da Palestina informou que subiu para 4.100 o número de mortos no conflito. Em Israel, 1.400 pessoas morreram. O total de mortos na guerra é de 5.500 pessoas. Ainda falando sobre o conflito, mas do ponto de vista brasileiro, hoje pela primeira vez o presidente Lula chamou o ato do grupo Hamas de terrorismo. Mas também ele criticou a ação de Israel ao dizer que a medida de fechar a fronteira do país foi insana. Hoje foi o primeiro evento público que Lula participou desde a cirurgia no quadril, mas a participação dele foi por videoconferência. No evento, ele fez um apelo para a liberação de crianças e disse que elas não têm culpa do ato de terrorismo do grupo Hamas e da reação de Israel. Eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças. Eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor paz, a gente propor a racionalidade de que o amor possa vencer o ódio, de que a gente não resolve o problema com bala, a gente não resolve um problema com foguete. O Brasil já tinha falado em ataque terrorista do Hamas na resolução da ONU e Lula até então vinha condenando a guerra, mas não havia falado de ação de terrorista e nem classificado o grupo como terrorista. O governo brasileiro hoje continua em busca de tentar libertar os 32 brasileiros e pessoas de outras nacionalidades na faixa de Gaza. Hoje Lula entrou em campo e por telefone ele falou com o presidente da França, Emmanuel Macron. Os dois falaram da importância de criar um corredor humanitário para a saída dessas famílias e possibilitar a entrada de insumos como água e alimentos. No final do telefonema, Brasil e França manifestaram preocupação com os riscos da escalada do conflito e concordaram sobre a necessidade de libertação imediata dos reféns pelo Hamas e falaram do impacto do conflito nas crianças palestinas e israelenses. Na ligação, Lula ainda agradeceu o voto da França na resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU e os dois ressaltaram a necessidade de se conferir maior representatividade e força para as Nações Unidas e disseram que o Brasil e a França vão continuar em contato em busca de uma solução pela paz e questões humanitárias na região do Oriente Médio. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial.
Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário aqui no Brasil, hoje teve uma operação da Polícia Federal muito importante. A investigação apura o uso irregular de um software de GPS espião pela Agência Brasileira de Inteligência para monitorar de forma ilegal celulares de políticos, ministros do STF, jornalistas e adversários do governo de Jair Bolsonaro. Nessa operação de hoje, que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, a PF prendeu 2 servidores da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Além dessas ordens de prisão, a operação de hoje cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 5 de afastamento cautelar das atividades da agência. Os 5 mandados de afastamento são contra diretores e secretários da agência que permaneceram nos cargos mesmo após a troca do governo Bolsonaro para o governo Lula. Entre eles, o número 3 da agência, Paulo Maurício Fortunato Pinto, secretário de Planejamento e Gestão. Os agentes encontraram $171 mil em espécie em um endereço dele. Agora a Polícia Federal vai apurar a origem do dinheiro. Sobre os servidores que foram presos, a Polícia Federal justificou que Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izik foram detidos porque eles sabiam do suposto esquema de espionagem ilegal e coagiram colegas para evitar uma possível demissão. Bom, agora eu vou detalhar para você como é que funcionava esse esquema. Segundo as investigações, o sistema de geolocalização utilizado pela ABIN é um software secreto que invade o sistema de telefonia brasileira sem ser notado. O sistema First Mile, usado pela ABIN, permite saber apenas a localização dos celulares e não o conteúdo no aparelho ou as mensagens enviadas. Mas agora os investigadores tentam descobrir se outros sistemas sofisticados podem ter sido usados em conjunto para acessar esses conteúdos. E esses agentes da ABIN usavam esse programa para invadir a rede de telefonia várias vezes, sem autorização judicial, para monitorar adversários do governo. Lembrando para você que esse software espião foi comprado com dinheiro público, mas estava sendo usado para interesse particular. A compra dessa ferramenta aconteceu no governo de Michel Temer, mas a utilização para monitorar adversários teria acontecido na gestão de Alexandre Ramagem, que foi indicado para ser diretor da ABIN no governo de Jair Bolsonaro. Inclusive, Ramagem era muito próximo da família Bolsonaro e atualmente ele é deputado federal pelo PL, o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa ferramenta aí conseguiu monitorar até 10 mil celulares por ano, sem qualquer necessidade de autorização judicial para isso. Inclusive, o caso foi revelado recentemente pelo jornal O Globo, em março. A colunista do jornal e também comentarista aqui da CBN, Bela Megali, informou que o sistema foi acionado mais de 30 mil vezes, sendo 1.800 usos relacionados a políticos, jornalistas, advogados e adversários do governo Bolsonaro. E para não deixar vestígios, a Gangue ABIN de Rastreamento, como vem sendo chamado o grupo pelos investigadores, apagou dos computadores a grande maioria desses acessos. Até o momento, não há indícios de que o grupo tenha, de fato, acessado trocas de mensagens ou qualquer material nos celulares monitorados. Em paralelo a isso, uma investigação aberta pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, concluiu que a ABIN utilizou um sistema de monitoramento de localização de celulares no país sem o conhecimento das operadoras de telefonia. A Polícia Federal apura se houve omissão de servidores da Anatel e de representantes das empresas do setor.
Durante a operação de hoje, a Polícia Federal também encontrou evidências de que o Exército Brasileiro também contratou o software israelense utilizado pela ABIN nesse esquema de monitoramento ilegal de adversários do governo Bolsonaro. É claro que esse assunto repercutiu muito hoje na política. O atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, já começou a ter a postura profissional questionada até mesmo por aliados do governo Lula. Isso porque, quando ele foi escolhido para o cargo em maio, ele passou por uma sabatina no Senado. E durante os questionamentos, os senadores perguntaram para ele sobre a atuação do servidor Paulo Maurício, que foi alvo da operação de hoje e foi afastado do cargo. Na época, o diretor da ABIN defendeu a manutenção de Paulo Maurício na agência, lembrando que ele não foi tirado do cargo na transição de governo. Paulo Maurício, me permita, eu vou estender também, ele tem uma experiência operacional, ele já estava aposentado, ele foi acusado sim, mas foi acusado, absolvido e não sequer teve ação. Né? Então não foi nem recebido. Foi exonerado? Nunca foi exonerado. Ele foi afastado de um cargo de confiança como qualquer momento. E eu me aproveitei da sua experiência operacional para deslocá-lo para a Secretaria de Planejamento e Gestão, porque eu queria alguém com visão operacional para entender as demandas, para suprir as demandas de logística. Então, qualificadíssimo. Estou muito confortável, expliquei ao presidente quando começaram essas notícias e é um princípio de transferência de confiança. Por causa dessa declaração antiga, o atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, deve ser chamado a prestar esclarecimentos à Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência no Congresso. E quem explicou isso para o nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, foi o deputado Carlos Zaratini, do PT. A comissão de controle ela vai apurar exatamente qual é a denúncia, vamos tentar um contato com o ministro Alexandre de Moraes e vamos, a partir dessas informações, convocar o atual diretor da ABIN para prestar contas, né? Informar o que foi feito, ainda que não é na atual gestão, foi na gestão anterior, mas eventualmente deve haver registros dessas operações ilegais. Nós já tínhamos recebido denúncias da utilização desse software, pedimos esclarecimentos, os esclarecimentos foram satisfatórios, foram dados de forma satisfatória. Porém, surge uma nova denúncia, cabe à comissão se debruçar sobre isso. Em março desse ano, o Ministério Público Federal em Minas Gerais abriu uma apuração sobre esse caso, mas a ABIN não repassou informações concretas sobre o uso desse programa First Mile. O procurador do Ministério Público Federal em Minas Gerais, Carlos Bruno Ferreira da Silva, disse para nossa reportagem que agora, com a operação da Polícia Federal, a estratégia mudou. Segundo ele, a ideia é pedir o compartilhamento das informações que vão ser agregadas no inquérito no Supremo Tribunal Federal. Eu quero, pela sociedade brasileira, verificar se a compra desse equipamento foi legal, qual é o fundamento normativo que eles entendem para exercer atividade de inteligência investigando celulares de cidadãos brasileiros, cidadãos em território brasileiro. Então, o objetivo do meu procedimento era entender o fundamento normativo que a ABIN estava trabalhando. Inclusive, claro, também a questão da licitação, que também é um tema muito importante, um tema que tem que ser verificado. Esse tipo de controle é função do Ministério Federal, conforme a Constituição brasileira. E nem esse controle a ABIN, ao longo desses 7 meses, quis submeter ao MPF. Em nota, a ABIN informou que o caso vem sendo apurado na Corregedoria Geral do órgão e que as informações apuradas nessa sindicância interna vêm sendo repassadas para os órgãos competentes, como Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. A agência informou também que esse software deixou de ser usado em maio de 2021. A atual gestão e os servidores da ABIN reafirmaram um compromisso com a legalidade e o Estado democrático de direito. Na economia, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em baixa de 0,75% aos 113.153 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,43%, cotado a R$ 5,03. Já o euro também fechou o dia em queda de 0,37%, cotado a R$ 5,33.
E no esporte, você sabia que começa hoje à noite os Jogos Pan-Americanos de Santiago? Sim, é um esquenta para as Olimpíadas do ano que vem. Começa hoje e vai até o dia 5 de novembro. A capital chilena vai receber um total de 58 modalidades e 21 que dão vagas diretas para as Olimpíadas de Paris e 12 que dão vagas indiretas, valendo pontos para o ranking mundial. E entre os esportes que dão vaga individual, o boxe é o que mais vai carimbar o passaporte dos atletas rumo a Paris. Nos esportes coletivos, como hóquei sobre grama, handebol e polo aquático, classificam diretamente para as Olimpíadas e os campeões pan-americanos no masculino e no feminino. Vão ser 7.000 atletas de 41 países em um pan-americano que deve atrair cerca de 100 mil turistas para o Chile. A cerimônia de abertura do evento vai acontecer às 8 horas da noite desta sexta-feira e a tenista Luísa Stefani e o nadador Fernando Scheffer vão ser a dupla de porta-bandeira do Brasil nessa cerimônia que vai acontecer no Estádio Nacional. O Brasil chega a Santiago com uma delegação recorde com 622 atletas. Nunca na história olímpica ou pan-americana o país mandou tantos esportistas para um evento no exterior. Dentre esses, 21 são medalhistas olímpicos, como a ginasta Rebeca Andrade. Mas ela vai ser poupada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, viu? Depois de ter brilhado no Mundial da Antuérpia de ginástica artística com 5 medalhas, inclusive de ouro, a campeã olímpica vai ficar de fora da disputa do solo e, por consequência, do individual geral, provas em que ela é a atual vice-campeã mundial. Mas, mesmo assim, ela vai disputar outros aparelhos e pode ganhar até 4 medalhas. A decisão de poupar Rebeca foi tomada pelo técnico Francisco Poratti depois do treino de pódio na noite de ontem, que é uma espécie de ensaio geral da ginástica. A campeã olímpica até passou a coreografia para os árbitros, mas sem fazer as acrobacias. Com essa decisão de ficar de fora do solo e do individual geral na estreia em Jogos Pan-Americanos, Rebeca vai ganhar um dia de descanso entre a final por equipes e os 2 dias de finais por aparelhos. Do contrário, ela iria competir por 4 dias seguidos. Rebeca, então, entra em ação na classificatória de domingo, às 6 horas da tarde ou noite, no horário de Brasília, com apresentações que valem também para a final por equipes. Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Caroline Pedro completam esse grupo. Vamos saber o que aconteceu esta semana lá nas terras do Odorico, Paraguaçu? A culpa é dessa sua cabeça de borboletista destravelhento. Coronel? Sim, o senhor que teve essa ideia desviolenta e me fez embarcar nessa canoa furada. Esse foi o maior erro que os bolsonaristas fizeram, um verdadeiro tiro no pé. Não se deve fazer uma CPI ou uma CPMI para investigar a si próprio. Igualmente, eu acho muito difícil a gente encontrar a verdade no meio dessas coisas. Vai ver que foi a oposição que fez tudo isso para jogar a culpa por cima da prefeitura. O senhor acha, Ora, seu, eles são capazes de tudo. O golpe foi iniciativa do bolsonarismo, jamais será do Lula. E é por isso que é impensável transformar esta versão na versão da realidade. Pra frente, sucupira! Amanhã a imprensa super se inventa, vai dizer que a violência partiu de nós. A senhora vai ver. O Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, caput associação criminosa, 359, violência política, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 359M, golpe de Estado, todos do Código Penal por condutas dolosas. Foram vocês? Não fomos nós, não, seu coronel. Eu juro. Então quem foi? Ora, seu, santa ingenuidade. É só fazer a pergunta. A quem interessa o crime? A oposição. A esquerda despenitente e vermelhista. E é um relatório nota 100, sem G. Dias, sem Flávio Dino, um relatório sem Lula, um relatório sem vergonha, resumindo. O senhor agora virou piadista? Sem evidências.
constrói a teoria do golpe de Estado e que, se houve, não há evidências que foram produzidas por essa CPMI ou que constam nesse relatório. Eu sempre disse que Sucupira precisava de um juiz assim. Um juiz apetrechado de virtudes morais e cívicas que se exige num magistrado. Que ele é um homem às direitas, não é um homem às esquerdas. Chama a atenção de vossas excelências para o decoro parlamentar. Eu vou ter que quebrar o decoro, mas eu tô lendo o comentário. Tchau, pistoleira. Vai pra cadeia mamar a do teu presidente genocida. Giba, a senhora evitar isso aqui na CPMI. Então é o seguinte... Eu tô lhe concedendo a palavra bem. Com todo respeito, mas isso aqui não é lugar de se falar pornografia. Essa coisa da linguagem parlamentar. Eu vou falar é a língua do povo, nada de parlamentei. Eu vou falar é sucupirei. Me conta os seus pecados. E eu lhe dou uma penitência. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda!